Muito boa noite, com muita alegria que hoje nós começamos esse programa em clima de vitória. Proclamar a vitória de Deus é um jeito interessante que a gente tem. Primeiramente, reconhecer aquilo que nós esperamos dele. Porque quando a gente proclama a vitória de Deus na nossa vida, nós estamos reconhecendo que em nós há uma parte que a ele pertence. Não que nós sejamos esquartejados, não. Essa totalidade do ser humano consiste em compreender que nele há uma parte irrenunciável que pertence ao sagrado. Território sagrado. É o que diz o tempo todo o novo CD Filho do Céu. É a identidade cristã sendo assegurada nestes detalhes da existência. Quando a gente descobre que dentro de nós há um espaço para a coragem, mas que também há um espaço para a fraqueza. E que na reconciliação dessas duas realidades, porque elas precisam ser reconciliadas o tempo todo, uma vez que ninguém é corajoso sempre, mas ninguém também é um fracote sempre. Nós fazemos a mistura, a transição de o tempo todo a gente se reconhecer em algum lado dessa história. Por isso que essa canção que eu cantei para vocês, ela tem um nome, é Vitória de Deus. Mas o tempo todo o texto trabalha realidades humanas. Ser inteiro em cada parte, em cada fragmento da vida que hoje tens ao teu redor. Ser inteiro nas pequenas partes, que já era um conselho que Fernando Pessoa nos dava, que eu absorvi e trouxe para essa canção. Não te condenes a morrer com os teus defeitos. Coisa mais triste, minha gente, é quando a gente fala assim, eu sou assim e não mudo. Por isso a música fala, nem uses a expressão não vou mudar. Porque quando a gente diz que a gente não vai mudar, de alguma forma a gente já começou a morrer. Porque aquilo que não muda é aquilo que está morto. Por isso que o conceito de santidade é um conceito dinâmico que nos move o tempo todo para a vida. Santo não é aquele que está no definitivo, não. Santo é aquele que está no movimento constante de lutar para ser melhor. Santidade, todos nós somos convidados a viver. E às vezes nós achamos que santo é coisa de gente que já está no altar. Não. Santidade é uma realidade, é uma luta para a qual todos nós estamos convocados. Não tem que ficar se acomodando nos defeitos que a gente tem. É tão bom a gente ter a sensação que cresceu, não é verdade? Você que é psicoterapeuta, ou você que já fez de alguma forma uma terapia, como é bom você olhar para os defeitos que você tinha, como é bom você como psicoterapeuta olhar para aquele paciente, para aquela pessoa, que paciente não, né? Para aquela pessoa que chegou diante de você, trazendo tantos medos, e aos poucos esses medos sendo deixados pelo caminho, por força da palavra. Você não fez mágica na vida daquele que chegou até você. Você apenas ajudou a falar aquilo que ele tinha medo. O bom terapeuta destranca a nossa voz, como fala na música. Erga os olhos, destranca a tua voz. Vem receber novas vestes de luz e proclama comigo a vitória de Deus. Isso deveria estar em todas as portas dos consultórios médicos, em todas as portas dos consultórios dos psicólogos, dos psiquiatras, né? Para nos motivar, destranca a tua voz. Você que tantas vezes tem medo de dizer, você que tantas vezes tem medo de falar das tuas dificuldades, dos teus limites. É tão bom a gente ter coragem de assumir que a gente é frágil. É tão bom a gente ter coragem de assumir a fragilidade, porque depois dela, a coragem toma conta de nós. E isso é realidade, não é uma conversa fiada, não. Às vezes nós nos empenhamos tanto para vencer, mas a gente esquece de um detalhe pequeno e tão fundamental na vitória. Para a gente alcançar a vitória, nós precisamos o tempo todo fazer a experiência constante de permitir que aquilo que é parte de Deus em nós, que Ele cuide, que Ele alimente. Porque aquilo que é dele, Ele já está fazendo acontecer. Agora, a vitória muitas vezes não ocorre porque falta a nossa disposição de trazer as talhas com água para que Deus faça a água transformar-se em vinho. Este movimento é humano, é decisão humana acreditar na palavra que transforma a água em vinho. Você já parou para pensar quantas realidades humanas você experimenta? Quantas realidades você hoje vive na sua vida que são semelhantes à parábola, à história do vinho, da água que se transforma em vinho?
Quantas realidades humanas você precisaria ter a coragem de apresentar ao Senhor e dizer: ó, essa é minha água, e eu gostaria muito que o vinho acontecesse. Esta é a luta que eu trago, Senhor. É o empenho que eu tenho vivido todos os dias da minha vida, e eu espero pelo teu milagre. Porque eu sei que esse milagre se dá a partir de dois caminhos, o meu e o seu, que num determinado momento se juntam. São dois gestos que têm o poder de transformar e de acontecer e de fazer aquilo que antes parecia impossível. Causas impossíveis, nós costumamos dizer. Existem muitas causas que são impossíveis, é porque a gente ainda não fez o que é possível. Nós só temos o direito de esperar pelo impossível, depois de termos feito tudo o que nos foi possível. E trazer a talha com água é um jeito que a gente tem de apresentar ao Senhor o nosso empenho e a nossa disposição. Esse é o programa Direção Espiritual. Eu sou o Padre Fábio, meu amigo ao teclado é o Christian, que mais uma vez está comigo aqui. E nós queremos entrar na sua casa. Nós queremos fazer parte da sua vida nessa noite de hoje. Nós queremos acompanhar o seu coração nessa noite de hoje. E quem sabe, de alguma forma, ser alguma direção. Oferecer alguma direção para o seu pensamento. Deus entra na nossa vida, é aqui. Às vezes a gente costuma falar que quem se converte é o coração, né? Mas vamos ser concretos hoje. Deus entra pela cabeça, sabe por quê? O coração é apenas metáfora daquilo que o cérebro já decidiu. Você ama é aqui. Você pensa aqui. Você decide é aqui. E esse coitadinho aqui vive as consequências do que já aconteceu aqui. Por isso que quando a cabeça não funciona, quem sofre é o coração. Quando a gente não decide certa pessoa que nós vamos amar, quem sofre é o coitadinho aqui, que vai vivendo as pressões, né, e depois ele vai infartando aos poucos. É assim. Deus acontece na nossa cabeça. Por isso que os gregos tinham uma expressão muito interessante que pertence ao contexto da filosofia, que uma pessoa está de fato modificada é depois que aconteceu nela a metanoia. Sabe o que significa metanoia? Mudança de mentalidade. Aquilo que antes girava para a direita, agora gira para a esquerda. Isso é conversão. O nosso raciocínio conseguiu englobar algumas realidades que antes ele não englobava. Aí a gente pensa com mais amplitude. E às vezes as coisas vão mal na nossa vida é porque falta visão mesmo. Falta a gente pensar diferente. E o programa Direção Espiritual quer ajudar a pensar. Porque Deus acontece na nossa vida quando a gente pensa. Deus acontece na nossa vida quando nós agimos pelo bom senso. Ou quando nós começamos a colocar a vida a partir de algumas reflexões. Ou quando nós começamos a viver de maneira mais refletida. Aí a gente começa a abrir os horizontes para aquilo que antes parecia tão estreito. Aí nós começamos a acender luzes em lugares que antes estavam tão escuros. E é isso que nós queremos fazer. E você pode participar conosco. Você escreve, você manda o seu e-mail, você telefona. E hoje, neste momento, existem muitas pessoas que estão aqui prontas para ouvir o que você tem a nos dizer. O que você tem a nos dizer é importante, sabe por quê? Porque esta obra funciona para evangelizar. Nós não queremos aqui mais nada senão fazer bem ao coração de quem nos escuta. Se por acaso algum produto aqui é vendido, o produto é vendido para ajudar quem está do outro lado. Nós não publicamos nada que não seja, que não tenha o objetivo de evangelizar, de fazer conhecido o coração de Deus, o coração de Jesus. Nós não cantamos absolutamente nada aqui, nós não gravamos absolutamente nada aqui que não esteja comprometido com a felicidade da sua casa, da sua vida, da sua família. Pode ter certeza que neste momento, neste instante, eu, toda a minha equipe técnica, nós estamos comprometidos com o bem e nós queremos fazer bem ao seu coração através deste programa. Então liga para nós, conta aquilo que lhe incomoda, aquilo que lhe faz mal, aquilo que poderia estar um pouquinho melhor na sua vida.